Graça e paz, pessoal. Tudo bem com vocês? Um bom dia. Hoje, dia 29 de janeiro de 2023, estamos aqui para mais uma videoaula no canal Gospel Tech 316. Espero que esteja tudo bem com vocês e hoje nós estaremos dando continuidade ao estudo do livro de Romanos. Hoje é nossa aula número 28 e nós iremos finalizar o estudo do capítulo 9 do livro de Romanos, ok? Então, na aula 26 e aula 27, nós tivemos duas aulas aí já sobre o capítulo 9 e hoje, na terceira aula sobre esse capítulo 9, nós estaremos finalizando. Bom, pessoal, gostaria de estar orando juntamente com vocês para nós darmos início a essa aula de hoje. Pedir que Deus possa continuar nos abençoando aos estudos, que a palavra dele que é viva, a palavra dele que é eficaz, possa realmente penetrar no nosso coração, no nosso íntimo, nas nossas mais profundas, esperanças e sentimentos, e que ele possa trabalhar em nós para que a cada dia possa gerar um Cristo, né? Que a cada dia nós possamos ser mais parecidos com Cristo, ok? Essa é o objetivo da palavra de Deus, né? Que nós possamos não somente conhecê-lo, mas conhecê-lo e amá-lo. A própria palavra diz que aquele que me ama é aquele que me conhece e me obedece, né? Então que a gente possa conhecer a palavra de Deus e através dela saber os desígnios do Senhor para a nossa vida, que são os melhores, e assim a gente possa realmente fazer aquilo que Deus nos escolheu, aquilo que Deus nos elegeu para nós fazermos. Amém, pessoal? Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia de hoje. Muito obrigado por esta manhã, ó Pai, de domingo. Muito obrigado, ó Pai, por podermos estar aqui de frente, Senhor, da Tua palavra. Tua palavra, Senhor, que faz transformações, ó Pai, nos seres humanos. Tua palavra que nos edifica, Tua palavra, Senhor, que nos tira, Senhor, da sarjeta, Senhor, do abismo, Senhor, da angústia, ó Pai, das depressões. E nos faz nos chegar mais perto, Senhor, da Tua santidade, da Tua alegria, Senhor. Enfim, ó Pai, os caminhos que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Que nessa manhã de hoje, o Senhor venha nos ensinar, ó Deus. Que a Tua palavra fique realmente gravada em nossos corações, ó Pai. Para que nós possamos aprendê-la e praticá-la no nosso dia a dia, Senhor. Que nós possamos ser exemplos para outras pessoas, ó Deus. Exemplos de Cristo, ó Pai. Que a nossa sombra, Senhor, possa refletir a Tua imagem, Senhor, por onde nós passarmos, ó Deus. Nós possamos ser realmente o sal dessa terra e a luz desse mundo, ó Deus. Por isso, Pai, te peço, Espírito Santo, esteja em nós, nos dando discernimento sobre todas as coisas. É o que te peço, te agradeço, Senhor, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, pessoal. É isso aí, então. Aula de hoje, número 28. Nós vamos ver sobre a soberania de Deus e a incredulidade de Israel, ok? Então, só quero dar uma revisada com vocês. Nós vimos aí a parte 1 desse estudo, parte 2 e parte 3, né? Vimos aí a dor de Paulo, que vai do versículo 1 ao 5, depois a promessa de Deus, do 6 ao 13, e vimos também já a justiça de Deus, dos versículos 14 a 18. Né? Essas três partes são nas aulas 26 e 27. Se você não viu essas aulas, eu sugiro que você possa ir na playlist que tem no canal Gospel Tech 316. Você possa acessar a playlist do estudo de Romanos e lá vão estar todas essas aulas, ok? Bom, mas mesmo assim, eu vou abrir a Bíblia aqui e nós vamos acompanhar juntos a leitura. Quero fazer a leitura aí do versículo 1 até o versículo 18, tá? Que nós já estudamos. Então, palavra de Deus, Romanos capítulo 9, diz assim o versículo 1. Digo a verdade em Cristo, não minto, e a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Sinto grande tristeza
e tenho incessante dor no coração, dizendo Paulo, né, o apóstolo Paulo. Porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas. A eles pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são, de fato, israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Pelo contrário, por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo voltarei e Sara terá um filho. E isto não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca, ao conceber de um só, de Isaque, nosso pai. E os gêmeos ainda não eram nascidos e nem tinham feito o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém desprezei Esaú. Que diremos, então? Que Deus é injusto? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus, que tem misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: foi para isto mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem ele quer. Amém, queridos? Então, estes foram os versículos que nós estudamos aí, né, nas aulas passadas do capítulo 9 de Romanos. Deixar só uma observação aí do seguinte, né? A aula passada, como nós vimos aí, sobre a promessa de Deus e sobre a justiça de Deus, que é Deus quem elege, que é Deus quem escolhe, né? Que não depende de nós. Mas isso acontece que no nosso interior, conforme a palavra de Deus fala, e nós sendo eleitos e nós aceitando, né, no tempo chamado, quando nós reconhecemos a Cristo e aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, a palavra de Deus nos fala que nós nascemos de novo. Que nós nascemos pelo Espírito e não mais pela carne. E esse novo nascimento, ele traz em nós a certeza da adoção, a certeza do resgate, a certeza que eu tenho, sim, hoje, uma comunhão com Deus, uma amizade com Deus. Eu sei que na hora que eu quiser, eu posso adentrar na presença do Rei Todo-Poderoso, nosso Deus soberano do eterno, e posso conversar com Ele. É um passaporte livre para a presença de Deus. E quando eu sei tudo isso, e eu confio na palavra do Senhor, né, que eu aceitei a Cristo, e eu nasci de novo, eu tenho, a própria palavra que nós já estudamos em Romanos, fala que com isso nós temos o selo da promessa. Né? O selo da promessa é algo, é como se nós tivéssemos guardados
até o último dia, o dia final, onde o rei vem para poder nos resgatar, né? Para abrir esse selo e poder nos resgatar. E até lá, então, nós temos o selo da promessa e ninguém pode mexer conosco, né? Espiritualmente falando. Então, apesar de Deus é quem nos escolhe, Deus é quem nos elege, nós, quando nascemos de novo, nós temos sim a certeza da salvação, ok? Então, quis deixar bem claro isso, né? Para a gente entender que aqueles que são realmente filhos segundo Cristo, né, segundo o Espírito Santo, nós temos sim a certeza da nossa salvação. Ok, pessoal? Bom, então vamos aí para continuar nossa lição, capítulo 9. Nós vamos ver hoje aí a parte 4, né, que é a soberania de Deus, e depois o finalzinho, que é a incredulidade do povo de Israel, ok? Então, tendo Paulo, né, o apóstolo Paulo, dado o exemplo da soberania de Deus na vida dos filhos de Rebeca, que nós lemos aí. Tendo Paulo suscitado uma pergunta sobre a justiça de Deus e logo respondido que Deus é jamais injusto, né, deixou bem categoricamente frisado isso. Tendo Paulo dado outro exemplo da soberania de Deus na vida de Faraó, ok? E concluído, Deus tem misericórdia e endurece a quem ele quer. Então, com isso, Paulo já antecipa uma objeção plausível na mente do homem carnal. Né? E aí é onde vem, no versículo 19, capítulo 9, a terceira pergunta, que diz assim: Mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Então, para o homem que não tem um relacionamento mais íntimo com o Senhor, com Cristo, esse tipo de questionamento vai fazer realmente muito sentido, né? Por que então Deus se queixa daqueles que não o seguem, né? Alguém pode resistir à sua vontade? Se é ele que escolhe quem ele tem misericórdia, e se é ele que escolhe quem endurece o coração, ok? Né? Então, se Deus endurece a quem quer, por que ainda fica triste com o homem a quem ele mesmo endurece o coração? Se Deus é soberano, então como o homem pode ser considerado culpado ou responsável pelos seus atos, pelo resultado? Então, as pessoas que não têm relacionamento com Cristo mais profundamente, estão começando às vezes no trilhar desse caminho da fé agora, podem sim fazer essa pergunta. Mas é necessário, então, que a gente entenda essa pergunta, né, que Paulo está fazendo. Pois ela vai bem no cerne, né, no âmago da questão. E é como o Dr. Shedd diz, uma tentativa irreverente de igualar Deus com o homem. Então, quando a gente faz esse tipo de pergunta, se é Deus quem tem misericórdia, se é Deus quem endurece, por que ele ainda fica triste com aquele que endurece o coração? É como se fosse um tipo de injustiça, né? Quando nós fazemos esse tipo de questionamento para nós mesmos, ou para outras pessoas, ou até para o próprio Senhor, para o Eterno, nós estamos tentando igualar Deus ao homem, sendo que jamais deveremos fazer isso, tá? Jamais conheceremos a mente de Deus, seu total, jamais. Né? Então, nós devemos notar como Paulo responde a esta objeção. E ele não vai dando argumentos para poder provar isso. O que ele faz? Ele faz uma repreensão muito forte. Né? Jamais. É isso que Paulo fala. Jamais. Quem é você para discutir com Deus? Então, Deus é o Criador. Deus é quem faz. Deus é o oleiro. Né? Versículo 20 e 21, nós vamos ver essa resposta de Paulo. E diz assim, versículo 20: Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus, para questionar Ele? Será que o objeto
e foi criado pode perguntar a quem o fez: por que você me fez assim? Né? Então, dá o exemplo do oleiro, por quê? Porque o oleiro pega a argila, o barro, né? E vai moldando até formar um vaso. E depois que esse vaso estiver pronto, seja ele um vaso perfeito, seja ele um vaso deformado, o vaso vai conseguir perguntar ou questionar o criador, ali o oleiro dele, por que fez ele daquela forma? Não. Então, conosco também é assim. E Paulo usa uma figura comum do Velho Testamento, do oleiro e do barro, para ilustrar a autoridade de Deus sobre as suas criaturas. Então, o Isaías, né, no Antigo Testamento, o livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 29, versículos 15 e 16, diz assim: Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor. Ai dos que fazem as suas próprias obras às escuras e dizem: quem nos vê? Quem sabe o que estamos fazendo? Como vocês invertem as coisas. Será que o oleiro é igual ao barro? Pode a obra dizer ao seu artífice: ele não me fez? Pode a coisa feita dizer o seu oleiro, do seu oleiro, ele não sabe nada? Né? Não pode a criação questionar o seu Criador? Versículo 21. Será que o oleiro não tem direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Então é muito importante ver que aqui Paulo não está falando do homem na sua criação, mas sim do homem depois da queda, né? Então, porque quando Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher, lá ainda no jardim do Éden, antes da queda, eram perfeitos, ok? Mas depois da queda, surgiu todos os problemas que nós vimos e enfrentamos e convivemos no dia de hoje, né? Sabemos quais são eles, vários. Então, Paulo está falando sobre esse tempo depois da queda, né? Depois da queda, Deus realmente criou, escolhe e elege uns com misericórdia e outros endurece o coração, ok? Na verdade, nós já estudamos que, né, todo homem é podre, né? Todo homem é um barro podre, certo? Todo homem é pecador e, como pecadores que nós somos, nós merecemos o julgamento de Deus. Nós merecemos a ira de Deus, no geral, porque todos somos pecadores. Mas, né, alguns Deus elege e tem misericórdia dessas pessoas, ok? Bom, versículos 22 a 24, vamos falar sobre a liberdade soberana de Deus, que Deus é livre para fazer o que Ele quer, Ele tem soberania sobre todas as coisas, ok? Então, versículos 22 e 23 diz o seguinte: que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira, preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a glória. Né? Então, que diremos então? Se Deus quis mostrar a sua ira e o seu poder para alguns, e se quis mostrar a sua glória e a sua misericórdia para outros, nós iremos questionar a Deus sobre quem Ele elege e quem não elege? Será que nós podemos, criaturas, questionar dessa forma o nosso Criador? Calvino nos lembra que os eleitos diferem dos rejeitados apenas no fato da libertação do mesmo abismo de destruição. Né? Então, todos nós estamos sujeitos ao mesmo abismo de destruição. Então, o que difere nós,
eleitos do Senhor, nós que temos o selo da promessa do Espírito Santo, nós que nascemos de novo pelo Espírito, nós que cremos em Cristo como Senhor Salvador da nossa vida, que acreditamos na palavra de Deus, o que difere nós daqueles que não acreditam? Alguma coisa muito especial? Não. Simplesmente o fato de que Deus nos elegeu e não elegeu eles. Mas nem por isso nós somos superiores a essas pessoas, ok, pessoal? E mesmo isto não ocorre por nenhum mérito nosso próprio, mas pela livre vontade de Deus. Quando eu entendo que eu fui escolhido, eu fui eleito por Deus antes mesmo do meu nascimento, antes da minha concepção, né? No ventre da minha mãe, Deus me escolheu antes disso, na criação do mundo Deus me escolheu. Então, eu tenho que entender que não é nada do que eu fiz ou nada do que eu faço que me fez ter esse privilégio de ser eleito, ok? Então eu não sou melhor ou bom o suficiente, não sou melhor do que outra pessoa para ter sido eleito. Não foi nenhum mérito meu ter sido eleito. Deus simplesmente me escolheu e ponto final. Então, quando a gente entende esse tipo de situação, isso tem que nos levar para uma profunda gratidão ao nosso Deus, né? Temos que ser gratos a Deus, porque ele nos elegeu e nos escolheu. Não é porque eu fiz alguma coisa que merecia, não é por merecimento, é porque Ele quis. Então, nós que somos achados, eleitos por Deus, nós devemos ter uma profunda gratidão com o nosso Eterno, ok? Devemos sempre ter essa pergunta em mente: por que eu, Senhor? Por que eu? Né? Eu não tenho nada que te dar, não tenho nada, mas o Senhor me escolheu. Então, nós temos que ter essa profunda gratidão com o Senhor. Nosso coração deve fluir com a mais profunda gratidão pelo amor eletivo do nosso misericordioso Deus, né? Nosso amor não é merecido, mas é eletivo. Então, vamos colocar tudo isso em outras palavras, né? Então, todos nós somos pecadores e merecemos a justiça divina. Isto é, o que é a justiça divina? Condenação. Todos. Se Deus fosse tratar a todos nós com justiça, ele teria que condenar todos, tá? Mas, né, na sua graça incompreensível, Deus quis salvar aqueles a quem ele, na sua soberania, escolheu antes da fundação do mundo. É o que eu acabei de dizer. Antes da fundação do mundo, antes da criação do mundo, Deus já tinha me escolhido. Deus já tinha escolhido você, ok? Através da graça dele incompreensível, da misericórdia dele, ok? Efésios 1:4 fala isso. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Ponto final, ok? Você é um escolhido do Senhor. Seja profundamente, todos os dias, eternamente grato a Deus por isso. Porque não veio de você essa escolha, veio simplesmente e unicamente do Senhor. E é daí que sempre temos que ter a nossa gratidão, ok? Versículo 24. Estes vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, né? Então, os vasos de honra, os vasos de glória, não são somente os judeus, o povo judeu, mas também os gentios. O grande comentarista Haldane diz sobre este versículo 24: nenhum dos judeus ou gentios eram vasos de misericórdia, exceto aqueles que ele havia efetivamente chamado para si. E este versículo prova incontestavelmente, ao contrário das opiniões errôneas de muitos, prova que o apóstolo Paulo aqui está falando da eleição de pessoas individuais, indivíduos, e não de nações, ok?
Vamos ver agora a parte de profecias, né? Do versículo 25 ao versículo 29. Como também diz em Oséias: chamarei de meu povo ao que não era o meu povo, e de amada a que não era amada. E no lugar em que lhes foi dito: vocês não são o meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas Isaías clama a respeito de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra de forma plena e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, nós nos teríamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Então aqui Paulo nos mostra como Deus usou sua soberania no Velho Testamento, provando que este assunto de eleição não é novo, não é uma novidade, né? Não é nada que Paulo esteja inventando, que eu esteja inventando. É algo que já foi dito lá no Antigo Testamento. Lembrando que o remanescente é que será salvo em Israel. Se não fosse a misericórdia de Deus para com Israel, ela teria desaparecido como Sodoma e Gomorra, né? Não teria mais descendência de Israel. Mas Deus teve misericórdia e conservou os descendentes dessa nação. E agora nós vamos ver a última parte do capítulo 9 de Romanos, que é a incredulidade de Israel. Okay? Apesar de eles serem um povo escolhido, um povo especial, povo incrédulo. Né? Versículos 30 ao 33. E é como se Paulo nos dissesse: qual é a conclusão de tudo que eu venho dizendo nesta carta e particularmente neste capítulo 9? Então vem a quarta pergunta de Paulo, desse capítulo 9, que está no versículo 30. Que diremos então? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, a saber, a justificação que decorre da fé. Aqui temos que lançar mão do que diz John Stott para explicar esse texto. A resposta de Paulo começa com uma descrição, continua com uma explicação e termina com uma confirmação. Então a situação que ele descreve é confusa, é totalmente confusa. É uma observação, né? E para John Stott, né, um homem estudiosíssimo das escrituras, é confusa. Imagina para nós. Então, referir-se aos pagãos como alguém que não buscava a justificação é atenuar bastante os fatos. Afinal, a maioria deles poderia ser descrita como ímpios e egocêntricos. Seguem seu próprio caminho, antes de si mesmo, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Mesmo assim, eles obtiveram aquilo que não estavam buscando. Né? Então, o fato é que, quando eles ouviram o evangelho da justificação pela fé, o Espírito Santo atuou neles com tal poder que eles, pela fé, apossaram-se do evangelho quase que com violência. Né? É o que indica a palavra grega katalambanho. Okay? Então, esse versículo 30, né? Que diremos então a essa pergunta de Paulo? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la? Okay? É como se, né, Paulo estivesse dizendo aos judeus: olha, vocês que têm a promessa, vocês que têm a lei, vocês que são zelosos pela lei, que buscam a Deus, que buscam o eterno, e muitos de vocês não alcançam, mas tem pessoas que nem conhecem a Deus, não buscam a palavra de Deus, mas serão alcançados, né? É esse que assim podemos dizer, é uma indignação, né, dos judeus quanto aos gentios. Gentios é todo aquele que não é judeu, ok?
como que nós gentios, nem muitos de nós, né, nem estávamos querendo buscar o Senhor, buscar essa justificação, conhecer a Deus, mas de repente, em alguma atitude, por algum motivo, a palavra de Deus chega em nós, né? Aquela palavra do Evangelho, aquela palavra de perdão, aquela palavra de salvação, de transformação, chega em nós num determinado dia e a gente agarra essa palavra de Deus, agarra de uma forma até violenta, que a gente é transformado, que a gente é eleito, que a gente é salvo, ok? Que nossos pecados são perdoados, por mais que vivemos muitos anos, talvez, sem buscar ao Senhor, sem querer a Deus, mas se nós formos eleitos, chega um momento que nós seremos com certeza resgatados, ok? Então, essa é uma das indignações e às vezes não aceitação dos judeus, né, quanto aos gentios. E a responsabilidade do homem, né, os versículos 31 a 32, parte A. Vamos ler de novo para que a gente possa continuar aqui, 30, né, para dar continuidade. Ó. Que diremos então? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la, a saber, a justificação que decorre da fé. E que Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não a buscou pela fé, mas como que por obras. Então aí que está a diferença daqueles que são alcançados por Deus pela fé, pelo crer, pelo acreditar, e não como os judeus que buscavam cumprir a lei pelas obras, né? Por serem bons, por fazerem aquilo que de repente está na lei, mesmo que sejam hipócritas, né? Fazendo aquilo na frente de outras pessoas, mas depois não cumprindo nada disso. Então nós já estudamos que a lei de Deus, a lei mosaica, né? A lei que Deus deixou, ela não serve para nos salvar. A lei, na verdade, serve para nos condenar, né? Para provar que Deus é soberano, para provar que Deus é um Deus santo, é um Deus justo e que nós somos pessoas que não merecemos nada, porque nós não conseguimos de forma nenhuma cumprir todas as leis de Deus e por isso temos que entender que nós precisamos dessa graça e dessa misericórdia de Deus e do perdão dele sobre nossas vidas. Porque por nós mesmos, por nossos atos, por nossas ações, jamais alcançaríamos a salvação. Ok? Então, nossa salvação, que a gente vem falando há muitos e muitos capítulos e lições, não é por aquilo que eu faço, pelas minhas obras, mas é porque Deus me alcançou e eu acreditei, tive fé, ok? Então, os judeus possuíam um zelo religioso e moral que alguns chamariam de fanatismo. No entanto, não alcançaram uma lei que trouxesse justiça porque estavam perseguindo um alvo impossível: salvar-se por seus próprios méritos ou obras. É triste pensar que muitos hoje estão fazendo exatamente a mesma coisa. Alcançar a Deus pelas suas ações, pelos seus méritos, né? Muitas pessoas, infelizmente, ainda hoje em dia, não têm o conhecimento da palavra de Deus e creem que só serão salvas de acordo com as suas obras, suas ações, suas atitudes. Somente se elas praticarem o bem. Nós sabemos e entendemos que praticar o bem é uma consequência daqueles que já foram eleitos e creram no Senhor. Então, para todos aqueles que são eleitos, que já nasceram de novo, foram recolhidos, desculpa pessoal, todos aqueles que foram resgatados por Deus, foram perdoados, todos nós somos filhos do Senhor por adoção, devemos no dia a dia sim praticar o bem e fazer o bem. Mas nós temos que entender que não é isso que nos salva ou que nos salvou. O que nos salvou foi a eleição do Senhor e a nossa fé. Okay? As obras fazem
parte do nosso caminhar, do nosso dia a dia, da nossa santidade. A salvação é somente pela graça. E os últimos versículos, né, do capítulo 9, que é o 32b e o 33, diz o seguinte: tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de ofensa, e aquele que nela crê não será envergonhado. Né? Então, a pedra de tropeço, na verdade, aí, Paulo está falando, foi citado em Isaías, né? É Cristo. Então, esse texto que Paulo utilizou é a combinação de duas passagens de Isaías. É passagem de capítulo 8, 14 e capítulo 28, 16, né? Está aqui. Isaías 8, 14 diz o seguinte: ele será um santuário para vocês, Jesus, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel. Será laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Isaías 28, 16. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que ponho em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Né? Então, com a junção desses dois versículos, foi que Paulo citou lá em Romanos 9, né? E os judeus, Israel, tropeçou na pedra de tropeço, né? Em Cristo Jesus. E, finalizando a nossa lição de hoje, uma explicação, né, de William Hendrickson, que diz o seguinte: Paulo, então, vai à própria raiz do fracasso de Israel de conseguir a justiça. Tropeçaram ou se chocaram contra a pedra de tropeço. Fracassaram em reconhecer a Cristo como seu Salvador. Para os judeus, Cristo era uma pedra de tropeço. Por certo, também, para muitos gentios, ele é uma loucura. Né? Nos dias de hoje, atual que nós estamos vivendo, né? Se tudo mundo progressista, globalista, que cada um é o dono de si mesmo e cada um faz o que quer da vida, né? Cristo é uma pedra de tropeço. É uma loucura. Mas, de um modo geral, os judeus eram muito mais inflexíveis em sua convicção de que haviam encontrado a solução do problema de atingir a justiça aos olhos de Deus. E seu fracasso de humildemente correr para Cristo e o abraçar pela fé provava seu desastre, implicava na sua ruína. Ok, pessoal? Então, para os judeus era mais difícil ainda do que para nós gentios aceitar a Cristo, né, simplesmente pela fé. Para eles era mais difícil. Então é isso aí, pessoal. Finalizamos aí o capítulo 9, né, do livro de Romanos. Foram 3 aulas nesse capítulo. E vimos aí sobre a soberania de Deus, né? Deus, a promessa dele vem se cumprindo e vai se cumprir. E Deus jamais é injusto e nunca será. E Deus é soberano. Tá? Nós aprendemos muito bem isso. Deus é soberano. Quem somos nós, né? Criaturas, vasos de barro, para podermos questionar o nosso Criador, nosso oleiro. E, enfim, nós temos que a cada dia agradecer a Deus. E eu estou aqui. Se você está aí me ouvindo, vendo e crendo nessa palavra do Senhor, você é um eleito do Senhor. A única coisa que nós devemos fazer é agradecer. Ter esse sentimento de gratidão eterna por Deus, por ter nos escolhido. Não por nossas obras, não por eu ser quem eu sou, não por fazer o que eu faço, porque não merecia de forma nenhuma, mas porque Deus quis. Bom, pessoal, se você gostou dessa aula, né, eu peço que você deixe o seu like no vídeo, que você possa principalmente compartilhar com outras pessoas, para que a palavra de Deus possa chegar, né, ao maior número
de seres humanos possíveis, enquanto nós estamos tendo chance, né, de utilizar as plataformas, as redes sociais para promulgar a palavra do Senhor. Eu creio que chegará um tempo que tudo isso será bem limitado, né? Mas até lá, vamos cumprindo e fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Vamos então estar orando para finalizar a fala de hoje? Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo contigo, Pai. Agradecemos pela tua palavra. Agradecemos imensamente e eternamente porque o Senhor nos elegeu, o Senhor nos escolheu. E enfim, Senhor, por estar nos mantendo até aqui em pé diante de ti, com saúde, com sabedoria, livrando-nos, ó Deus, de todo mal, ó Pai. Livrando-nos, Senhor, das situações de enrosco, livrando-nos, Senhor, das armadilhas de Satanás contra nossas vidas, dos perigos escondidos, ó Pai, das enfermidades. E, enfim, Senhor, derramando a cada dia sobre nossas vidas a tua misericórdia, a tua graça, o teu amor e o teu perdão. Continua nos abençoando, continua abençoando nossas famílias, nossos amigos, irmãos em Cristo, colegas de trabalho, Senhor, nossa casa. Que possamos, ó Pai, continuar na tua presença a cada dia das nossas vidas, suportando, Senhor, o que esse mundo está planejando, o que esse mundo está tramando, tudo aquilo para onde estamos convergindo, Senhor, sabemos que são promessas, sabemos que todas essas coisas realmente teriam e terão que acontecer, ó Deus, mas nós te pedimos que o Senhor, ó Pai, nos mantenha firmes, que a nossa fé venha a crescer a cada dia em Ti, a Tua palavra, que nós possamos suportar os dias que virão, possamos amar uns aos outros, ó Pai, com toda certeza e amar a Ti sobre todas as coisas. Muito obrigado, Senhor, que eu te peço, te agradeço em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir.